O diabo, de uma maneira sagaz, ele vai trabalhar, ele vai dar tempo, ele não tem pressa. Ele procura estrutura para não gastar suas munições em vão. Ele vai jogar flecha para poder acertar e não para errar. Viu a necessidade de Jesus. Ele vai trabalhar em cima da sua necessidade. Escuta o que eu estou te falando. O momento que você está precisando de dinheiro, de uma forma ilícita, o diabo vai apresentar uma maneira fácil de você adquirir com erro aquele dinheiro. Igreja Formando Vidas. Então aqui diz assim: e depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Claro que aqui Jesus, estava em jejum. O diabo vendo, porque ele estava se consagrando para esse ministério dele, glorioso. Mas veja como que o diabo, de uma maneira sagaz, ele fez com o próprio Filho de Deus. Imagina com a gente. Ele se apresentou. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Opa! Vamos entender? Vamos parar para raciocinar aqui? O Senhor Jesus, ele tinha fome naquela ocasião. Claro que o diabo não apresentou água, porque Jesus tinha fome naquele momento. O diabo, de uma maneira sagaz, ele vai trabalhar, ele vai dar tempo, ele não tem pressa. Ele procura estrutura para não gastar suas munições em vão. Ele vai jogar flecha para poder acertar e não para errar. Viu a necessidade de Jesus. Ele vai trabalhar em cima da sua necessidade. Escuta o que eu estou te falando. O momento que você está precisando de dinheiro, de uma forma ilícita, o diabo vai apresentar uma maneira fácil de você adquirir com erro aquele dinheiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Presta bem atenção, pessoal. Escuta o que eu estou te falando. O diabo vai trabalhar assim, em cima da necessidade. E quem tem o poder de escolher é a pessoa. Ela é livre para fazer a escolha certa ou errada. Eis que coloco diante de vós o quê? 2 caminhos. O do bem e do mal, da vida e da morte. Quem escolhe é a pessoa. Então, ele trabalhou em cima da necessidade de Jesus. Vamos ver qual foi a reação de Jesus. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Peraí. Aí está a importância da pessoa ter intimidade com a palavra de Deus. Porque se a pessoa não tem intimidade com a palavra de Deus, ela se enrola. Então Jesus estava cheio da palavra de Deus. O Espírito Santo mostrava para ele, revelava a palavra no interior dele. Porque ele veio como homem, sendo Deus, mas estava ali como homem, estava em carne. Está escrito: não só de pão viverá um homem. Vamos lá, vamos repetir comigo? Não só de pão viverá um homem. Mas de quê? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, ele desistiu? Eu vou te fazer uma pergunta. O diabo desistiu de você? Ele desistiu de mim? Quem crê que o diabo não desistiu de você? Levante a mão. Ih, tem gente que está com a mão abaixada. Não, comigo já botei para correr, comigo não tem correndo. É ruim. Quem aqui crê que o diabo não desistiu de você? Guarda isso. O diabo não desiste da gente. Então aqui diz assim: então o diabo
levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus. Lá vem a conversa de se és. Ele sabia muito bem que era filho de Deus. O diabo trabalha com a dúvida, hein? Cuidado que o diabo trabalha com a dúvida. Ele trabalha bonitinho com a dúvida. Cuidado. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito e que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Opa! Quer dizer que então o diabo pega a palavra do Criador, do próprio Senhor Jesus, e tenta ele com a própria palavra? Foi isso que eu entendi, pastor? Foi. Ele tentou com a própria palavra. Então, cuidado, porque uma das artimanhas satânicas é confundir você na palavra. Se não é um pecado, ele vai vir com a palavra. Pessoas que vão abrir a Bíblia, vai tentar te convencer que você está errado na sua fé, sua maneira de viver. Sabe de que maneira? Com a palavra, porque a visão que ele está passando é a visão dele, religiosamente, e não com a revelação da palavra de Deus. Porque uma coisa é você ler a Bíblia, meu amigo, e lá dentro o Espírito Santo falar com você. É a coisa mais gloriosa que tem. É a coisa mais gloriosa que tem. Então, quando a pessoa não tem intimidade com a palavra de Deus, ela é uma cristã Nutella, se é que pode dizer isso. Ela é aquela pessoa, sabe, a alimentação com a palavra de Deus dela está muito fraco. Ela passa a ser uma pessoa anêmica da palavra de Deus. Ela não vai ter estrutura para resistir até o fim. Receba o toque dele no mais profundo da sua alma. Sejam abençoados. Sejam cheios da presença de Deus. Vamos para cá, Senhor nosso Deus e Pai. Nós abençoamos a Ana Júlia, que está completando mais um ano de vida. Guarda nossas crianças, Jesus. Proteja e guarda livre de todo mal. Dá saúde, que ela possa crescer sempre na tua presença. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.